Olá pessoal, aqui quem fala é Walter Silva Williams, sou aluno do terceiro período do curso de Matemática Bacharelado na Universidade Federal de Alagoas e meu orientador é o professor Davi Lima. Neste vídeo apresentarei brevemente alguns resultados sobre meu projeto PIBIC, intitulado A Infinitude dos Primos e sua relação com a análise real. Bem, começa definido aqui o que seria o número primo. Chama-se número primo todo número natural P maior que 1, que só admite divisores 1 e P, ou seja, os únicos divisores dele são 1 e ele mesmo. Aqui estão alguns exemplos, né? 2, 3, 5, 7 são os primeiros primos. Em particular, esse daqui é um dos maiores primos, ou talvez o maior primo descoberto. Aí aqui a gente vai para o nosso teorema 1, que é o teorema que vai basear a demonstração clássica da infinitude dos primos. Todo número natural pode ser escrito de forma única como produto de potências de números primos. Tal resultado é conhecido popularmente como teorema fundamental da aritmética, certo? A demonstração pode ser feita por indução ou então por outros métodos. Teorema 2 é o nosso principal teorema, que é nele aqui que vai ser baseada toda a apresentação e eu irei apresentar várias demonstrações diferentes dele também. Então aqui primeiramente vou apresentar a demonstração de Euclides, que é a demonstração clássica, certo? Suponha que P1, P2, PK sejam todos os números primos. Ou seja, você está supondo por absurdo que os números primos são finitos e que você listou eles em ordem crescente. Define então nzão como sendo o produto de todos esses primos listados mais 1. Observe que nzão é maior do que todos esses caras aqui. Portanto, ele deve ser um número que não é primo, ou seja, deve ser um número composto, porque todos os primos estão aqui nessa lista. Então, pelo teorema 1, ele é divisível por pelo menos 1 aqui, né? Ou no mínimo 2, porque ele é um número composto. Mas note que esses primos que o dividem também dividem essa parcela aqui. Ou seja, ele teria esses primos dividiriam o todo e também dividem essa parcela. Portanto, dividiriam n menos essa parcela, ou seja, dividiriam 1. Mas isso é um absurdo, porque nenhum número maior do que 1 pode dividir 1, certo? Esse absurdo nos leva a crer que a hipótese de poder listar todos os primos é falsa, ou seja, não existe um número finito de primos, ou seja, existe um número infinito de primos, certo? Aqui eu vou dar uma definição da função contagem dos primos. A função π de R mais em n, definida por π de x igual à cardinalidade do conjunto dos primos menores ou iguais a x, é dita a função contagem dos primos. Então, o teorema 2 equivale a dizer que o limite de π de x, quando x vai para infinito, é igual a mais infinito. A partir do argumento de Euclides, do entendimento mais aprofundado do argumento de Euclides e algumas deduções em certas desigualdades, pode-se provar essa desigualdade aqui, ou seja, a primeira cota inferior que você pode dar para a função π de x vem exclusivamente do argumento de Euclides e a partir de algumas deduções elementares. Eu não vou dar a prova aqui, mas quem quiser ver pode consultar aqui o slide. Agora, em seguida, eu vou apresentar aqui a demonstração do Euler. A demonstração do Euler, além de bela, evidencia a relação intrínseca que a teoria dos números deve ter com a análise real. Então, ela vai ser consequência do teorema 4. A soma dos inversos dos números primos é divergente, ou seja, soma de 1 sobre P, P' é igual a mais infinito. Como é que a infinitude dos primos decorre disso aqui? Como isso daqui é infinito, nós temos que estar somando um número infinito de caras. O interessante da demonstração dada por Euler é que não se supõe que existem infinitos caras aqui somados para provar que isso aqui é infinito, certo? Vamos lá. A demonstração será baseada em 2 lemas. O primeiro lema é uma desigualdade técnica, cuja demonstração é bem analítica. Menos o log de 1 menos 1 sobre P é menor do que 1 sobre P mais 1 sobre P menos 1 ao quadrado. A demonstração se baseia apenas na série de Taylor da função log de 1 menos x. Aqui está, né? A série de Taylor da função log de 1 menos x é menos o somatório de m igual a 1 até infinito, x elevado a m dividido por m, onde x está em 0, 1, e é diferente de 0. Note que P é maior ou igual a 2, portanto, 1 sobre P está aqui nesse intervalo, certo? Portanto, temos menos log de 1 menos 1 sobre P,
igual a esse somatório aqui, eu apenas substituir por 1 sobre P. Essa desigualdade aqui surge. Aqui está a primeira parcela desse somatório, certo? E aqui, esse cara aqui é maior do que o resto somado aqui por causa desses termos que estão dividindo. Esses termos aqui fazem com que eu divida mais as parcelas, portanto essas parcelas são menores do que essa. Aqui eu estou fazendo uma coisa meio informal, certo? Mas dá para provar isso daqui por indução, por exemplo. Isso aqui é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P quadrado vezes... Aqui é simplesmente a fórmula da PG, certo? 1 sobre 1 menos 1 sobre P. 1 sobre P mais 1 sobre P, P menos 1. Certo? Apenas fazendo a conta. Aqui se obtém de modo óbvio, né? Aqui essa parcela aqui continua e P evidentemente é menor do que P menos 1. É maior do que P menos 1, desculpa. Então, isso daqui é estritamente menor que isso. Portanto, vale aqui a desigualdade. Aí aqui a gente vai para o lema 2, que é um teorema clássico, né, de análise real. E quem quiser ver a demonstração pode consultar o livro do Elon, curso de análise volume 1, a primeira referência aqui do slide. Se soma de AN e soma de BN com n maior ou igual a zero são séries absolutamente convergentes, então somatório de AN vezes somatório de BN é uma série convergente CN, onde CN é igual a somatório de K igual a zero até N de AK Bn menos K. Observe que somando os índices de A e de B, sempre obtemos N. Então, nós não iremos usar necessariamente essa formulação do lema 2. Vamos utilizar a formulação geral do lema, que diz o seguinte: se somatório de A1N1 até somatório de A1NK, ou seja, você tem K séries aqui absolutamente convergentes. Então, o produto delas é uma série convergente, CN, onde CN é igual a somatório com o produto de todos os fatores aqui das suas séries, onde a soma dos segundos índices dá N, certo? Semelhante ao que tem aqui, a soma dos índices sempre dá N. Aqui também acontece a mesma coisa. Para demonstrar esse caso aqui, a partir desse, é basicamente utilizar a indução, certo? Então, estamos em condições aqui de demonstrar o teorema de Euler, teorema 4. Seja nzão um número natural arbitrário. Pelo teorema 1, teorema fundamental da aritmética, todo número nzinho menor ou igual a nzão é o produto de potências de primos menores ou iguais a n unicamente determinado, certo? É a unicidade do teorema fundamental da aritmética. Além disso, para cada P' vale a fórmula da PG, certo? Que foi utilizada aqui na demonstração do lema 1. Então, somatório de n igual a 1 até nzão 1 sobre n é menor ou igual que o produtório com P menor ou igual a n, ou seja, em todos os primos menores ou iguais a nzão, da série 1 sobre P elevado a k. Isso daqui é isso aqui, apenas substituir isso aqui pela fórmula da PG, certo? Bem, aqui nessa desigualdade eu fiz uso do lema 1, do lema 2, na verdade, desculpa. Observe que 1 sobre n são produto de potências dos caras aqui. Aqui nesse produtório aparecem todos esses fatores por causa dessa propriedade aqui, dessa igualdade. E aparece mais, porque eu estou somando infinitos caras, né? Todos esses caras aqui aparecem e aparecem em mais quantidade também. Certo. Aplicando o logaritmo a esse produtório, aqui, vem log desse produtório, né? Que é o que está aqui, que é P menor ou igual a N, 1 sobre 1 menos P. Isso daí, apenas fazendo a conta, vira somatório P menor ou igual a N de menos o log de 1 menos 1 sobre P, porque log transforma produto em soma, certo? Isso aqui é menor ou igual do que isso, por quê? Eu estou usando aqui, no caso, o lema 1, a nossa primeira estimativa aqui. O somatório de menos log de 1 sobre 1 menos P é menor ou igual que isso, aplicando o lema 1, certo? E essa última desigualdade se obtém de modo evidente, porque essa daqui se mantém e essa daqui eu estou somando apenas 1 sobre P menos 1 ao quadrado. Aqui eu estou somando todos os naturais ao quadrado. Nós sabemos que essa série aqui é convergente. Portanto, esse log é menor ou igual do que esses dois somatórios.
E log disso é maior ou igual a isso por causa dessa primeira desigualdade. Portanto, o que nós temos é isso aqui, ó. Log do somatório de n igual a 1 até nzão de 1 sobre n é menor ou igual do que somatório dos primos menores ou iguais a n de 1 sobre p mais o somatório infinito 1 sobre n quadrado. Certo? Observe que isso daqui é clássico de análise. Nós sabemos que isso aqui é convergente. Converge para π ao quadrado sobre 6. Essa série daqui, mandando um nzão para infinito, ela diverge. Porque a série é harmônica, certo? Portanto, o log dela diverge. Portanto, a soma dos inversos dos primos, quando você manda n para infinito, é maior do que uma sequência que diverge, certo? Portanto, ela tem que divergir. É isso que está aparecendo aqui. Somatório com p' menor ou igual a n, de 1 sobre p, é maior ou igual do que log do somatório de n igual a 1 até nzão, 1 sobre n menos a série dos 1 sobre n quadrado, certo? Log do somatório de 1 sobre n indo até nzão, quando nzão tende a infinito, é infinito. Essa série aqui é π ao quadrado sobre 6, como já foi comentado. Portanto, essa série, a série dos inversos dos primos, igual ao limite, quando nzão tende a infinito, do somatório de p menor ou igual a n, 1 sobre p é mais infinito, como queríamos demonstrar. Certo? Então, decorre dele, ó, em nenhum momento aqui supõe-se que existem infinitos primos. A única coisa que nós utilizamos foi o teorema fundamental da aritmética, certo? E apenas uma comparação aqui com a série harmônica. Portanto, devem existir números primos porque a série dos seus inversos diverge. Se existissem um número finito de primos, isso daqui não seria uma série infinita, seria um somatório finito, certo? Portanto, não teria como ser infinito. Aqui eu vou apresentar a demonstração do Erdős, duas demonstrações do Erdős, na verdade. Uma do Teorema 4 e outra dessa desigualdade aqui com a função π de x, que é uma desigualdade melhor do que a desigualdade inicial que nós tínhamos lá no Teorema 2. Então, Teorema 5. π de nzão é maior ou igual do que log de nzão dividido por 2 log de 2 para todo nzão natural. Certo? Bem, a demonstração disso daqui é basicamente combinatória. Dado o nzão natural, sejam P1 menor que P2, menor que P3, menor do que P/n, menor ou igual a n, todos os primos até nzão. Certo? Aqui eu coloquei o índice πn, porque de fato, π de nzão, de fato é todos esses caras, certo? É a quantidade aqui. Dado qualquer nzinho nesse conjunto, ele pode ser escrito da forma n igual a quadrado b, onde a quadrada é menor ou igual que nzão e b é livre de quadrados, ou seja, se b igual a p1 elevado a alfa 1 vezes p2 elevado a alfa 2, ou seja, você está representando ele aqui como produto desses primos, né? Isso implica que alfa i pertence a 0 ou 1, ou seja, é como se você pegasse um cara nesse conjunto, fatorasse ele na forma canônica, e as potências de primos que forem ímpares, você vai tirar um primo dali e formar o número b e o número a, certo? Tudo bem. Observe que quantas formas eu tenho de se determinar o número a. Como o a quadrado é menor ou igual que n, no máximo eu posso escolher raiz de n formas de se determinar o a, certo? Porque existem no máximo raiz de n números a que eu posso escolher para determinar n. Da mesma forma, fazendo as potências aqui na definição de b variarem, note que só tem duas possibilidades. Ou os alfa i são 0 ou 1. Ou seja, associado ao P1 eu tenho duas potências. Associado ao P2 eu tenho duas potências. Associado ao P3 tenho duas potências, desculpa. E assim, existem no máximo 2 elevado a π de n formas de se determinar B. Portanto, o número de formas de se determinar um número natural aqui, usando o princípio multiplicativo, não pode ser maior do que raiz de n vezes 2 elevado a π de n. Mas, ora, sabemos que o número de formas de se determinar um elemento aqui nesse conjunto é exatamente n, porque existem exatamente n elementos aqui no conjunto do 1 até n, certo? Então, isso nos diz que n é menor ou igual do que raiz de nzão vezes 2 elevado a π de nzão. Aplicando o logaritmo e fazendo a conta, aparece exatamente o que queríamos aqui. π de nzão
maior ou igual do que log de nzão sobre 2 log de 2. Perfeito. Observe que eu estou versando aqui sobre o conjunto todo. Em particular, todos os subconjuntos aqui terão a cardinalidade menor do que essa estimativa. Certo? Por fim, apresentaremos aqui a demonstração do Erdős do Teorema 4. A demonstração será feita por absurdo e também utilizará o método combinatório. Seja P1 menor que P2 menor que Pn, a sequência dos números primos, listados em ordem crescente. Observe que não necessariamente isso daqui é uma listagem infinita, certo? Em algum momento ela pode parar, por exemplo. Se a série do 1 sobre P é convergente, então existe J natural, tal que 1 sobre PJ mais 1 mais 1 sobre PJ mais 2 é menor estritamente do que 1 sobre 2. Porque sabemos que se uma série é convergente, então o rabo da série, né, ela tende para zero. Portanto, de fato, em algum momento, a soma de todos os termos dela terá que tender a zero, ou seja, em particular, ficam menores do que 1 sobre 2. Seja x maior que zero, suficientemente grande. Guarde essa primeira desigualdade, certo? Eu vou utilizar ela em seguida. Sabemos que a cardinalidade do conjunto dos n's menores ou iguais a x, tal que p divide n, é menor ou igual do que x sobre p, certo? Isso aqui vale para todo p natural, mas como aqui no nosso artigo nós estamos falando apenas de primos, sempre p é o número primo. Então, em particular, vale essa desigualdade aqui, porque você está listando os números até x naturais e pegando blocos de p, certo? Então, é dividir a cardinalidade do conjunto todo por p, certo? Além disso, defina nzão x como sendo a cardinalidade do conjunto dos n's menores ou iguais que x, tal que nenhum primo p maior do que pj, ou seja, nenhum primo p daqui divide n, certo? Guarde essa definição. Note que x menos nx é a cardinalidade do conjunto complementar desse daqui, né? Ou seja, é o número de n's menores ou iguais a x que possui um divisor primo maior do que pj, certo? Portanto, vale isso daqui. X menos nx é igual à cardinalidade da união dos k's maiores ou iguais a j mais 1 do conjunto dos n menores ou iguais que x, tal que pk divide n. Ou seja, pelo menos um cara com índice maior do que j divide esse cara aqui. Observe que isso daqui é uma união finita, porque não existe um número infinito de conjuntos de n, porque esses conjuntos estão limitados aqui, certo? Usando, por exemplo, o princípio da inclusão e exclusão, sabemos que a cardinalidade da união é menor ou igual do que a soma das cardinalidades. Até porque cardinalidade é a medida, né? Uma medida de contagem. E isso daqui, por essa observação, é menor ou igual do que somatório de x sobre pk. E é menor ou igual do que x sobre 2 por causa dessa desigualdade. É apenas está multiplicada por x, certo? Portanto, fazendo a conta, o que aparece é essa desigualdade, certo? Note, ou seja, aparece a desigualdade x sobre 2 menor ou igual que nx. Note, entretanto, que pelo argumento da demonstração do teorema anterior, que nós tentávamos estimar aqui uma cota para a função π, nós chegamos nessa desigualdade. Em particular, vale a desigualdade para o nx. Ou seja, nx é menor ou igual que 2 elevado a j raiz de x, utilizando o mesmo argumento do teorema anterior. Assim, teríamos essa desigualdade e, portanto, valeria x menor ou igual do que 2 elevado a 2j mais 2. Note, entretanto, que esse j ele é um número fixo. Ele é, por exemplo, o primeiro cara, tal que vale essa desigualdade. No entanto, o x foi tomado arbitrariamente. Então, não pode acontecer essa desigualdade para todo x, certo? Ela é falsa para x maior ou igual do que 2 elevado a 2j mais 2. Isso aqui é um absurdo. Portanto, supor que essa série converge, nos levou a um absurdo. Portanto, ela tem que ser divergente, certo? Tudo bem, era só isso mesmo. Obrigado a todos aí que assistiram.